o conjunto das raízes da equação log de x ao quadrado igual ao quadrado do log de x é... Então as opções são o conjunto com o número 1, o conjunto com 1 e 100 como elementos, na opção C, 10 e 100 como elementos, na letra D, 1 e 10 como elementos, ou a letra E, o conjunto x dos números reais, tal que x é maior que zero. O problema nos pede para que seja resolvida essa equação. Lembrando que, como se trata de uma equação logarítmica, há que se trabalhar a condição de existência de cada um dos logaritmos que aparecem na equação. Lembrando que para que um logaritmo exista, a base desse logaritmo tem que ser um número positivo e diferente de 1, e o logaritmando deve ser necessariamente positivo. No caso desses logaritmos, a base é dada, é a base 10. O log de x ao quadrado está subentendido aqui a base 10, e o log de x, que também está na base 10. Então a base é dada, não há nenhum problema e uma restrição com relação à base. Mas acontece que os logaritmandos desses logaritmos são incógnitas, né? Valores aí de x e de x ao quadrado. Então, nós temos que mostrar de maneira específica, antes até de começarmos a resolver, para não correr o risco de depois acabar encontrando um valor que não obedeça à condição de existência. Então eu vou começar escrevendo que x ao quadrado, que é o primeiro logaritmando, deve ser um número positivo, e o próximo logaritmando, que é simplesmente x, deve ser também um número positivo. Acontece que, se x é positivo, necessariamente x ao quadrado é positivo. Então, essa segunda condição, ela acaba levando a primeira também a ser satisfeita. Então, para que as duas sejam satisfeitas, basta que essa segunda, x maior que zero, seja satisfeita, porque aí, nesse caso, ambas as condições estarão satisfeitas. Então, considerando que o x é necessariamente positivo, então eu vou resolver essa equação. Eu vou começar aplicando uma propriedade operatória, que é a propriedade da potência. O log de x ao quadrado é o equivalente a escrever duas vezes o log de x, que é igual ao quadrado do log de x. Bom, eu vou subtrair esse quadrado do log de x dos dois lados, que é o que se costuma dizer, eu vou passar para lá, subtraindo. Então nós vamos ficar com duas vezes o log de x menos o quadrado do log de x. Isso aqui deve ser igual a zero. E aí eu tenho aqui uma diferença, e em cada uma das parcelas dessa diferença aparece o log de x. Ou seja, o log de x é um fator comum. Sendo um fator comum, isso nos possibilita colocar o log de x em evidência. Colocando o log de x, então, em evidência, nós temos log de x, que multiplica 2 da primeira parcela, menos o próprio log de x da segunda parcela, para ficar log de x vezes log de x, que resulta no log, esse vezes esse, resulta no log ao quadrado de x. E isso é igual a zero. Observando que nós temos um produto, log de x, que multiplica 2 menos log de x igual a zero, um produto só dá zero se algum de seus fatores for zero. Ou seja, isso aqui só é verdade se o log de x for igual a zero, ou o segundo fator, 2 menos o log de x, for também igual a zero. No primeiro caso, log de x igual a zero, aplica-se a definição de logaritmos, e aí x é o resultado da potência 10 elevado a zero. Ou seja, x é igual a 1. Como x é igual a 1 está dentro das condições de existência, então quer dizer que x é igual a 1 é solução daquela equação logarítmica. A segunda parte, 2 menos o log de x igual a zero, nos mostra
consequência que o log de x deve ser igual a 2. Se 2 menos log de x é igual a 0, então log de x é igual a 2. E se o log de x é igual a 2, mais uma vez aplicando a definição de logaritmos, nós vamos ter que x é igual a 10 ao quadrado, a base 10 elevado a 2, ou seja, x é igual a 100. E como também x é igual a 100 satisfaz a condição de existência desses logaritmos, então x é igual a 100 é uma solução da equação logarítmica. Então quer dizer que o conjunto solução da equação logarítmica é um conjunto aqui que eu estou chamando de S, representado pelos elementos 1 e 100, que é então a resposta.